Fala aí pessoal, estou aqui no começo do vídeo para falar que esses vídeos de René Descartes, que agora vamos apresentar, foi dividido em partes para que a gente possa entender da melhor forma o que o autor quer nos dizer sobre o racionalismo. Dividi ele entre a vida dele e toda a consequência que levou ele a questionar o conhecimento adquirido, a construção do conhecimento que ele apresenta, as certezas que ele cria e as regras na qual é apresentada para adquirir o conhecimento verdadeiro e seguro que hoje conhecemos como conhecimento científico. Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Penso Logo Existo. E dessa vez nós demos início ao pensamento racionalista e explicar um pouco mais sobre como funciona o pensamento do racionalismo. Como eu já disse, é o contrário do empirismo. Aqui nós vamos destacar o grande filósofo René Descartes, um filósofo francês que traz para nós o pensamento racionalista de uma forma muito importante, que nos leva a ter um conhecimento fundamentado até hoje na nossa vida. Toda a consequência do conhecimento a partir daqui foi uma construção do pensamento empirista, do pensamento racionalista, até chegarmos no modo que aprendemos hoje. Mas antes de tudo isso, vamos entender um pouco mais como René Descartes chegou a esse ponto de conhecimento. René Descartes era um homem, um indivíduo no meio da sociedade francesa, de forma onde ele era muito privilegiado, pois ele tinha acesso a uma educação na qual muitos poucos tinham. Na época, a educação era feita pela igreja, a melhor educação era feita pela igreja. E nesse modo, a igreja ensinava através das escrituras, através da moral, através de alguns filósofos que traziam a visão teológica, onde Deus era o centro do universo. E o homem, consequentemente, era um instrumento na mão dele. Na época que René estava estudando, estava se aprimorando, crescendo, houve na época um filósofo chamado Giordano Bruno, na qual quis ir contra a visão da igreja, onde ele acabou sendo queimado por ir simplesmente contra a visão e o ensinamento da igreja. Na época, todos aqueles que iam contra o ensinamento, iam contra a visão teológica da igreja, eram perseguidos e mortos. Consequentemente, na Idade Moderna, aparecem outros pensamentos na qual tentam quebrar o pensamento da Idade Média e, consequentemente, do ensinamento da Igreja Católica. Porém, quando falamos da quebra do pensamento teológico, que Deus era o centro de tudo, aonde acreditava-se que a Terra era o centro do universo e o Sol virava em torno da Terra, quando falamos sobre o pensamento de pessoas que iam contra e toda a tradição da igreja de ensinar que a Terra era o centro do universo, podemos falar de Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico foi considerado o pai da astronomia moderna, na qual ele fazia parte da igreja, porém ele era um revolucionário. Nesse caso, ele afirmou que o Sol era o centro do universo e todos os planetas estavam em volta do Sol. Em si, claro, vem a confirmação de Galileu Galilei quando ele se aprofunda mais e mostra realmente que o Sol é o centro do universo, provando, trazendo várias teorias e várias coisas que afirmam que o Sol era o centro do universo. Assim, do mesmo modo que o Sol é o centro do universo e tira-se a Terra do centro do universo, na Idade Moderna acontece o seguinte: Deus é tirado do centro do questionamento, da vida do ser humano, e o homem é recolocado no centro. Ou seja, todo aquele pensamento de questionar o homem em si acaba voltando. A alma, o conhecimento, o mundo, a política e todas aquelas coisas lá atrás volta com força total na Idade Moderna. E quando falamos sobre empirismo e racionalismo, estamos já inseridos nesse modelo de pensamento da Idade Moderna,
onde o homem está inserido no centro de tudo, criando-se um pensamento mais focado na área humana.